aqui para falar com vocês sobre a construção do primeiro consenso brasileiro de cuidados às pessoas adultas com estomias de eliminação. Eu sou Ângela Bocara, estou aqui com o professor Juliano Teixeira Moraes para a gente conversar um pouquinho, não é, Juliano? Ótimo, Ângela. Teremos oportunidade, então, agora de contar um pouquinho para vocês como foi todo esse processo de construção do primeiro consenso brasileiro de cuidado às pessoas adultas com estomias de eliminação. Muito bom, né? Bom, nessa apresentação não temos nenhum conflito de interesse na produção deste documento, desse material. Bom, eu e Juliano tivemos a honra de organizar esse material, né? Então, estamos aqui para compartilhar com vocês e dizer para vocês que, além da nossa organização, contamos com a participação especial da professora, doutora Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos, que fez a revisão técnica deste material. Mas estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que é um consenso. O que é um consenso, né, Juliano? Pois é, Ângela, eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive, de trazer aqui para todos que estão assistindo qual é o conceito de um consenso. Já estão vendo aí a publicação, né, desse documento, mas nesse momento é interessante, Ângela, você falar um pouquinho para nós sobre o que é de fato um consenso, até porque é um termo que talvez ainda não é tão conhecido por muitos. Sim. Bom, então um consenso nada mais é do que um conjunto de teorias ou uma teoria que a maioria dos especialistas, cientistas, profissionais de uma determinada área acreditam, suportam como sendo as melhores práticas naquele contexto, num determinado momento histórico. É aquilo que quase todos os especialistas, então, acreditam ser a melhor prática. Mas é importante entender também que a gente está falando de um determinado momento. Então, hoje, nós temos este consenso, mas a ciência evolui, as coisas mudam e pode ser que daqui a 5 anos a gente tenha novidades. Com certeza. A gente tenha outras informações nesse consenso, não é, Juliano? Com certeza, até porque a ciência ela continua sendo produzida, né, Ângela? Então, um consenso, a partir do momento que ele é publicado, ele já nasce desatualizado. Exatamente. Embora ele seja uma novidade, nós sabemos que novas literaturas já foram produzidas, né, nesse interim, desde a revisão até a publicação. Exatamente. Bom, vamos contar um pouquinho para vocês quando é que surgem os consensos, né? Eles surgem na década de 50, com o desejo, então, de se sintetizar as opiniões dos médicos e especialistas na prática clínica de uma determinada área. Então, os consensos têm sido uma ferramenta importante para balizar, então, essas práticas e essa abordagem em grupo de diversos especialistas que vão, então, compartilhar ideias para formar, então, um grupo de ideias sobre uma determinada área, um determinado assunto para se adequar procedimentos e se desenvolver a melhor prática, a melhor assistência naquela área. E os consensos em saúde, então, eles descrevem as melhores práticas assistenciais. Eles buscam a concordância e a uniformidade de opiniões, pensamentos, sentimentos e crenças da maioria ou a totalidade dos membros de uma determinada coletividade. E este consenso, então, trabalhou com enfermeiros, estomaterapeutas, atuantes nas diversas áreas assistenciais, de ensino e de pesquisa, de atenção à pessoa com estomia. E foi, então, uma iniciativa da Associação Brasileira de Estomaterapia, Estomias, Feridas e Incontinências, a nossa querida SOBEST, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, né, e confiou no nosso trabalho. Então, foi realmente um grande desafio organizar e coordenar este primeiro consenso, mas ao mesmo tempo um grande prazer poder fazer esse material, não é mesmo, Juliano? Exatamente, Ângela, e contar, né, com essa equipe de especialistas
que foram o alicerce de todo esse trabalho também. Exatamente, conosco, né? Então é bem importante ressaltar, né, a importância de cada um desses especialistas que atuam na assistência, ensino, pesquisa e que estão por esse Brasil afora. Então tivemos a honra de ter esse grupo de 10 enfermeiros especialistas que foram juízes neste consenso e que balizaram então as declarações construídas. Contamos com Ana Patrícia da Bahia, Débora do Rio de Janeiro, Eline de Minas Gerais, Isabel de Pernambuco, Luiz e Luciana do Ceará, mas de regiões diferentes do Ceará, Mariana aqui de São Paulo, Maristela do Paraná, Mônica de São Paulo, mas do interior de São Paulo, e a nossa querida Sandra do Piauí. Muito obrigada a todos vocês, né? Foi muito bom trabalhar com eles, inclusive, né? Exatamente. Essenciais. E frente a tudo isso, nós tivemos um grande desafio. Havíamos um planejamento para que todo esse processo fosse presencial, mas com o advento da pandemia... Mudamos os planos. Tivemos que reprogramar a rota. Exatamente. Então tivemos que remodelar e reinventar as estratégias frente ao isolamento social que foi estabelecido no ano de 2020. Mas conseguimos, por meio da tecnologia, desenvolver esse maravilhoso material e que demandou de todos nós muito tempo, né? Foram muitas reuniões, com muitas horas de trabalho, mas que gerou esse material muito bacana. E por que é que nós decidimos fazer isso? Porque nós pensamos na importância, né, de auxiliar os profissionais de saúde na atenção à pessoa com estomia, que eles possam oferecer a melhor assistência, balizado nas melhores práticas, e também auxiliar as pessoas com estomia para que elas pudessem cada vez mais serem donas do seu autocuidado e retornarem à sua vida o mais próximo possível que possuíam antes da realização dessa estomia. E principalmente para que pudéssemos balizar a criação de protocolos assistenciais, mas principalmente a elaboração de políticas públicas que garantam cada vez mais os direitos das pessoas com estomia no Brasil. Cabe lembrar, né, Ângela, que outros consensos internacionais já existem, mas um consenso brasileiro que pudesse, inclusive, abarcar toda a diferença cultural, né, a grandeza territorial que nós temos, né, esse é único, né? Então, nós não encontramos algumas particularidades em outros consensos internacionais. E agora, com esse brasileiro, nós conseguimos, então, abarcar aqui todas as considerações que são necessárias para atender principalmente a população brasileira, e não só brasileira, mas a América Latina também, uma vez que temos condições semelhantes em vários países. Exatamente, Juliana. Bom, então essas foram as nossas principais motivações, né? E a prática baseada em evidência é o que nos deixa cada vez mais contentes, né, de ver que existem produções e existem pessoas cada vez mais interessadas em divulgar aquilo que fazem e desenvolvendo estudos de qualidade. A importância da SOBEST, né, presente na definição dessas melhores práticas, eu acho que isso é fundamental, né, termos uma associação científica e cultural sem fins lucrativos, tomando essa iniciativa. Então eu acho que é essencial. E também de vermos o enfermeiro estomaterapeuta referendado como protagonista do cuidado especializado na literatura, não é mesmo? Exatamente. Isso nos deixa tão felizes, né? Com certeza, Ângela, foi muito bom encontrar tudo isso. Mas então, Juliana, eu vou pedir para você contar para a gente um pouquinho quais foram os nossos objetivos na construção desse consenso. Certo, Ângela. É muito bacana, né, que você apresenta e traz aqui para nós toda uma motivação que existiu, né, tanto da Associação Brasileira de Estomaterapia, como nossa também, para a produção desse material. Mas naquele momento, quando iniciamos, então, o processo de construção de um consenso,
nós fomos primeiramente buscar, né, na literatura o que podia nos subsidiar para fazer um trabalho que fosse o mais transparente possível e metodologicamente correto. Exatamente. E então, naquele momento, nós estabelecemos os objetivos. Nós temos que ter os objetivos a serem alcançados durante todas as etapas do consenso. E nós colocamos, então, como nosso objetivo maior a construção e a validação desse material, a validação desse consenso, que ia acontecer a partir dos objetivos específicos, que seriam desde a revisão sistemática da literatura, a publicação, né, que existia em literatura nacional e internacional, com declarações, produzir essas declarações com base em evidências científicas, como você mesmo disse, é muito bom trabalhar com evidência científica. Isso nos dá, inclusive, respostas, né, para as ações que nós fazemos no dia a dia de maneira objetiva e clara, assim como também fazer a validação da maneira mais transparente possível. E aí foi quando nós pensávamos naquele momento em contar com toda a equipe de especialistas. E por último, nós queríamos também um olhar neutro de alguém de fora que pudesse fazer uma revisão de todo esse processo, como se fosse uma auditoria externa de tudo aquilo que nós fazíamos. E foi então, Ângela, que nós também tivemos o cuidado de buscar na literatura algo que nos desse um suporte teórico, porque produzir um consenso não pode ser da cabeça da Ângela e da cabeça do Juliano. Nós fomos buscar então na literatura o que existia a respeito de produção de consensos. E foi quando nós encontramos uma literatura, que é a Clinical Practice Guidelines We Can Trust, que traz passo a passo para a produção de um consenso com validade. E na hora que nós fizemos a leitura desse documento, nós vimos que todas as etapas que havíamos previsto estavam contempladas nesse referencial teórico. E foi quando nós já dissemos, olha, é esse caminho que iremos seguir daqui para frente. Com uma definição da tarefa, definição do público-alvo que nós queríamos atingir, recrutamento das pessoas que seriam envolvidas, assim como também no final, que é essa etapa que estamos agora, que é informando e comunicando toda a população, toda a equipe científica, associados e não associados, dos resultados que nós alcançamos. E para desenho, né, da metodologia, então agora, trazendo isso daqui de uma maneira mais esmiuçada, né, da técnica que nós usamos, nós então partimos de 4 etapas básicas, que foram a primeira delas, né, a revisão sistemática da literatura, depois a construção das declarações de consenso, depois a validação por meio, né, desse time de especialistas e, por último, como a Ângela já havia colocado também, a revisão técnica. Bom, no que diz respeito, gente, à revisão sistemática da literatura, nós precisávamos, naquele momento, buscar, então, tudo que havia sido publicado a respeito do tema num curto período de tempo. E quem é pesquisador sabe muito bem que uma revisão sistemática da literatura ela não acontece da noite para o dia. Nós precisamos de tempo e precisamos de pessoas que possam produzi-lo. E foi quando entrou aqui conosco, na equipe de trabalho, a empresa MAPES, que é uma equipe especializada em revisão sistemática e que vieram para catalisar a nossa busca, né, Ângela? Sim. Até porque, em meio à pandemia, né, distante, um em São Paulo, outro em Minas, né, fazendo uma revisão sistemática, nós sabíamos que isso não aconteceria em menos de 3, 4 anos. Exatamente. Né? E a empresa MAPES, ela conseguiu catalisar todo esse material para nós, respeitando todas as etapas de uma revisão sistemática. Nós participamos, inclusive, né, Ângela? Inclusive na definição, né, das perguntas, né? Que foram estruturadas por meio do acrônimo PICOS, né? E eles produziram material que foi revisado por nós. Exatamente. Né? E quais foram essas perguntas, hein, Juliano? Pois é, Ângela. Transitou por onde? Transitamos por várias perguntas, como a gente coloca aqui para vocês na apresentação, mas de maneira geral, nós contemplamos então perguntas que envolviam desde o cuidado pré-operatório, transoperatório, pós-operatório, assim como também o envolvimento dessas pessoas no dia a dia com o autocuidado, aspectos nutricionais, aspectos emocionais, psicológicos, espirituais
e, inclusive, a própria questão da sexualidade. Exatamente. Então, nós buscamos, por meio de perguntas claras, estabelecidas metodologicamente, que é por meio do PICOS, criar, então, estratégias de buscas na literatura científica de maneira organizada e que pudesse, então, responder por meio de uma revisão sistemática da literatura. Exatamente. E nós fomos buscar, né, a empresa, a MAPES, foi buscar conosco nas principais bases de dados. Né? Estabelecemos, então, quais seriam as palavras-chave dos descritores e fomos para o PubMed, Medline, Scopus, Lilac, Sinal, ver o que havia sido publicado. E não esquecemos, né, da nossa revista Estima, claro, né? Com certeza. Como a revista Estima tem algumas indexações que são novas, né, recentes, ela acabou entrando numa busca em separado, assim como também a revista da WCN, que é uma importante organização internacional de estomaterapia, e o próprio WCT, né, que é o nosso Conselho Mundial, né? Exato, e que possui uma revista especializada da área. A partir de então, nós então fizemos a busca, né, junto com a empresa, e encontramos muito material, né, Ângela? Foi muito bom revisar e observar tudo que foi publicado a respeito do tema de estomias de eliminação em pessoas adultas publicadas no mundo. E uma vez encontrado, né, todo esse material na literatura, nós então fomos estratificar essa literatura por meio de evidências científicas. Exatamente. O que são evidências científicas? Evidências científicas, classificação de nível de evidências científicas, é um método, é um meio que hoje, né, a literatura científica médica, principalmente da área da saúde médica, ela busca dar respostas para o tipo de produção que foi encontrada, como sendo aquelas que têm melhor evidência e aquelas que têm uma menor evidência. Não vamos falar de pior, Sim, mas uma menor evidência exatamente. científica. E nós então utilizamos, para balizar toda essa literatura, nós utilizamos uma recomendação que é a de Oxford para a classificação. O que essa recomendação ela traz? Ela traz que a literatura científica ela é estratificada então em A, B, C e D, né? A ainda ela é subdividida, né? O grau de recomendação A ela ainda é subdividida em um A, um B, um C e assim vai. Tá? De maneira que no topo da pirâmide estão as melhores evidências e na base da pirâmide estão aquelas de menor evidência, que são os casos aí da própria opinião de especialistas, como outros consensos, ou também os estudos do tipo relato de caso, que nem por isso deixaram de entrar também na nossa busca. Com certeza, né, Ângela? E eles são importantes para iniciar todo esse processo de indagação, né, que a pesquisa nos dá, né? Exatamente, Ângela. Bom, e o que encontramos, né, foi uma vasta literatura, nós apresentamos todo esse material para vocês, né, impresso também na publicação do consenso, e colocamos aqui de maneira geral para que vocês observem que todo o critério de inclusão e exclusão desse artigo, ele foi rigorosamente seguido e acompanhado tanto por mim quanto pela professora Ângela, onde nós então temos um desenho e uma estrutura de tudo que entrou nesse consenso. Nós sabemos, né, Ângela, a origem, a fonte e por que aquele documento entrou ou deixou de entrar, né? Foi muito bom também acompanhar. Com certeza. Né, todo esse... Uma experiência muito bacana, ímpar, né, Juliano? Ímpar. Enfim, finalizado toda essa etapa, nós então partimos agora para a segunda delas, que seria a construção dessas declarações de consenso. E que foi um trabalhão, né, Juliano? Né? Quantas reuniões nós fizemos para poder definir essas declarações com base na literatura? Então foram muitos encontros em que eu e o Juliano passamos tardes trabalhando para que pudéssemos, então, com base na revisão sistemática, construir as declarações, agrupar as semelhantes, né, que tinha muita coisa publicada em duplicado, a mesma informação. Então fomos, então, tentando traduzir da melhor maneira possível
para a nossa língua portuguesa, né, trazendo as declarações de uma forma que fosse compreensível, né, para todos, e agrupando essas categorias para que essas declarações pudessem posteriormente ser submetidas aos juízes. Não foi isso, Juliano? Exato, Ângela, né? Então nós conseguimos compilar tudo que havia sido publicado na literatura nacional e internacional, classificar com níveis de evidência, construir uma declaração para depois ser colocado em xeque pelos especialistas. Foi todo esse processo que nós conduzimos. Naquele momento, né, nós conseguimos então já estratificar essas declarações em grupos, em agrupamentos, né, de declarações de consenso que foram desde a área pré-operatória, intraoperatória, a pós-operatória, estratificada em imediata, mediata e tardia, assim como também as declarações que seriam vinculadas ao desenvolvimento do autocuidado da pessoa com ostomia e melhora da qualidade de vida dela. Enfim, feito todo esse processo, nós colocamos então a terceira etapa em ação, que seria a validação dessas declarações como sendo sim aquelas que pudessem representar as melhores práticas para assistência às pessoas com estomias. E como nós fizemos isso? Como a Ângela apresentou cá no início, nós contamos então com a participação de 10 enfermeiros especialistas que estavam envolvidos na área da assistência, da pesquisa ou do ensino e que têm expertise sobre o assunto. Então é muito importante isso aqui ficar bem declarado, né, em aberto para todos, que são pessoas que estão envolvidas com a prática, com o ensino ou com a pesquisa, porque nós queríamos realmente observar aquela declaração sobre vários ângulos. A princípio, essa validação ela aconteceria também de maneira presencial. No entanto, devido à pandemia, nós também tivemos que realinhar todo esse processo, né, Ângela? Exatamente. E o que era presencial passou a ser virtual por meio da plataforma Microsoft Teams, né, que também foi uma experiência bacana de aprendizado para todos nós e que vimos que não perdemos em nada utilizando essa tecnologia. Né? Sim, e que talvez, assim, existem os seus prós e contras, mas foi a estratégia que nos ajudou, né? E viável para aquele momento. E para esses encontros, nós também tivemos uma técnica metodologicamente a ser seguida, que foi a estratégia de Delphi. O que é uma estratégia de Delphi? A estratégia de Delphi, ela parte do conceito em que você vai validar entre experts, né, de determinado assunto, determinado tema. No nosso caso, em especial, as declarações de consenso. Para isso, nós utilizamos um algoritmo para conduzir essas discussões e a validação do Delphi com esse grupo, onde era apresentada então a declaração de consenso para esse time analisava essas declarações e colocávamos em votação. Colocávamos em votação online também, e como cada um estava em uma região, obviamente nenhum tinha acesso à informação do outro ou como o outro estava votando naquele momento. Tá? De maneira que, se atingisse o consenso, aquela declaração já estava então apta a entrar no grupo de declarações validadas para o consenso. Caso contrário, aquela declaração ela era reeditada pela equipe de especialistas e colocada novamente em votação. Exatamente. É importante, né, Ângela, lembrar que para esse tipo de trabalho, que é a produção de um consenso, nós estabelecemos que todos os participantes deveriam concordar. Exatamente. Sabemos... Ou seja, todas as declarações que estão nesse consenso foram 100% acordadas entre estes especialistas. Exatamente, Ângela. Porque nós sabemos que Delphi, ele te dá, inclusive, um indicador que poderia ser bem menor que esse, né? Cerca de até 80%. Mas para o consenso, nós optamos e acordamos com esse time de que seria 100%. E assim foi. Bom, então para a votação, além, né, da plataforma Teams, nós usamos também a Microsoft Forms, né, onde nós tínhamos então a inserção de todo o material, né, dentro dessa plataforma para que o
o expert, né, pudesse fazer a votação de maneira mais ágil também, e que tivéssemos, né, o controle de todo esse processo. E ele votaria apenas se concorda e não concorda, e depois colocaríamos isso para reedição. Fizemos isso pelas categorias, né? Para operatório, pós-operatório. E todo esse processo ficou gravado. Exatamente. Está gravado, é auditável, inclusive. Exatamente. Né, fica conosco num arquivo que, né, ficará com a Sobest, assim como também um registro histórico, né, de tudo isso que nós fizemos. Desse processo, né? Exatamente, Ângela. Bom, Ângela, e aí chegamos na quarta etapa, né? Exatamente. Uma vez, então, consensuado, partimos, então, para o envio deste material para a revisão técnica da professora Vera. E essa revisão, ela constou, então, da revisão dos termos e da padronização para a internacionalização dos conceitos e também para que a gente tivesse essa validação externa de alguém que não participou desse processo, não é mesmo, Juliano? Que não conhecia, não estava envolvida nas etapas anteriores, exatamente. E que agora, naquele momento, ela, né, verificaria se de fato contemplava o que tem de melhor na literatura internacional. Inclusive, né, ela ainda encontrou algumas declarações que puderam ser agrupadas, totalizando, então, 200 declarações que vocês encontram no nosso consenso, certo? Exatamente, Ângela. É importante dizer que foram 150 manuscritos incluídos para a elaboração deste consenso, que o maior número desses manuscritos tratavam de cuidados no pós-operatório tardio dessa pessoa, mostrando que existem ainda lacunas extremamente importantes a serem estudadas e que existe, então, essa necessidade de se ampliar os escopos das pesquisas na área de estomaterapia relacionada à pessoa com estomia. Por exemplo, não encontramos nada sobre o preparo do cólon, né? Uma etapa importante da atenção à pessoa com estomia, dentre outras questões relacionadas a equipamentos, complicações, muito pouco sobre irrigação. Enfim, vocês vão poder ter acesso a esse material e também identificar essas lacunas que nos abre grandes possibilidades para novos estudos. Então a gente já sabe que tem coisas que já foram muito exploradas, mas que ainda existem muitas coisas que precisamos estudar. E isso que é fantástico, né? Exato. Ter essa possibilidade. Olha, ainda tem muita coisa para estudar e vamos seguir aí, tem muita coisa para fazer ainda nessa área da nossa especialidade. Até porque nos anima, né, Ângela, saber que enquanto pesquisadores também, nós temos um grande caminho a ser desenvolvido na área da estomaterapia. Exatamente. Bom, então espera-se que esse consenso, que foi preparado com muito rigor científico, como vocês viram, com muito rigor ético, né, possibilite que cada um de nós tenhamos uma leitura mais aprofundada da produção científica a respeito da atenção à pessoa com estomia, que ele nos traga uma melhor compreensão dos fatos que envolvem a assistência à pessoa com estomia no Brasil, possam orientar a nossa tomada de decisão quando estivermos cuidando ali do nosso paciente, fornecendo a melhor informação possível para essas pessoas, contribuindo então de maneira efetiva para a melhoria da assistência, para que protocolos assistenciais sejam elaborados com rigor científico e com alta evidência, que serviços especializados de estomaterapia tenham essa base para dar esse start inicial nessa área que é a área que a estomaterapia nasce, né, que é o cuidado da pessoa com estomia e mais importante, na minha opinião, principalmente, é que, acho que é do Juliano também, né, construir políticas públicas que possam garantir a melhor assistência, o melhor acesso à tecnologia e o retorno, né, à vida o mais próximo possível daquela que eles possuíam antes da cirurgia para as pessoas com estomia. Então, acho que é isso, né? Temos ainda muita coisa a fazer
E assim vamos seguir juntos, né, Juliano, nessa luta. Exatamente, e muito bom, né, ver todo Muito esse bom. produto agora, ver o resultado dessa tarefa, dessa força-tarefa, Exatamente. e saber que podemos plantar uma sementinha na área de estonias no Brasil. Desfrutem desse material. Leiam, Obrigado. mostrem nas suas instituições, compartilhem. Vocês vão ter acesso a esse material na plataforma da Sobest, né? No site da Sobest, no site da Coloplast. Enfim, utilizem esse material no seu dia a dia, no seu trabalho. Muito obrigada. Exato. Obrigada, Obrigado a Juliana. todos. Obrigado, Ângela, pela confiança. Imagina, prazer trabalhar com você.